Olá, pessoal! Está começando aqui mais um episódio do Hablas Podcast. E nesse momento aqui nos nossos estúdios de gravações, nós estamos recebendo aqui com muito carinho, com muita alegria, né, o Sérgio Assunção. Sérgio Assunção, ele é educador financeiro, gestor financeiro, ele é formado pelo ICF e pela SBC. Ele também é pastor evangélico da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, é pai da Milena Assunção e é casado com a Simone Assunção, que daqui a pouquinho vai estar aqui também falando. Um prazer recebê-lo. É um prazer, Isaías, estarmos aqui para participar de mais esse episódio. Eu tenho certeza que esse bate-papo nosso vai edificar muitas vidas, vai ser bênção. Isso aí, show de bola. Também estamos recebendo com muito carinho a sua digníssima, né, esposa Simone Assunção. Uma alegria receber aqui a senhora, né? Tudo bem? Tudo bem. Para mim é um privilégio poder estar aqui também mais esse episódio do Hablas Podcast. Tenho certeza que vai ser um momento de muito aprendizado, porque é muito bom nós podermos aprendermos uns com os outros. É isso aí, show, né? E já mediante aqui, né, começando já o nosso Hablas Podcast, já quero deixar aqui uma primeira pergunta, né, ao Sérgio, que já passou por muitos momentos difíceis, nós vamos chegar lá nesse ponto, né? Mas antes de chegar, de tocar esse ponto, né, nós queremos saber aqui como foi, né, a sua criação, né, o círculo ali onde você estava, onde você nasceu, como é que foi esse período aí, né? Então, na verdade, eu vim de família muito humilde, né, muito pobre, né? E às vezes a gente até estava assistindo alguns podcasts, alguns trabalhos, e tem pessoas que, em relação a mim, eu acho que a pessoa, ela nasceu rica, na verdade. Porque, realmente, eu nasci num lar, né, muito pobre mesmo, com família muito humilde, né? Meu pai, ele era pintor, eu trabalhava com pintura, né? E minha mãe era doméstica e ela tinha muitos problemas de saúde. Então, nós morávamos em uma comunidade, né, do Rio de Janeiro, uma comunidade, a nossa casa era a última lá no pico do morro, né? Bem alto mesmo, bem lá em cima. A casa era de estuque, né? Estuque, né? Para quem não sabe, é aquele barro, né? Amassado, as paredes não era de tijolo nem de madeira, era de estuque mesmo. Difícil. Situação bem complicada. E eu, né, nasci e fui criado em um ambiente desse, né? Então, muita pobreza. A gente... não faltou nada de comida, né? Mas a gente tinha ali pelo menos o básico, que era o arroz e feijão, tinha. Mas todos os meus irmãos ali, a gente tem 7 irmãos, na verdade, né? Com uma irmã, uma menina, e fomos criados, né? E crescemos nesse ambiente de muita pobreza, na verdade. E assim, uma situação bem difícil, porque hoje a gente observa, né, os pais hoje, eles conseguem dar tudo, né, de bom para os filhos, né, faz um esforço tremendo para poder, né, comprar um brinquedo, fazer um bolo de aniversário, comemorar, mas na nossa época não tinha nada disso, né, brinquedo nem pensar, comemorar aniversário, né, enfim, você cortar um bolo e nem pensar, não tinha como, era o básico mesmo, era o arroz e o feijão em casa e não tinha mais o que fazer. E hoje, se você não der uma festa de aniversário, né, algo para criança já fica triste. Agora, já deixando aqui uma pergunta aqui pro casal, né? Pro casal, já para abrir a participação aqui também, nossa querida Simone. Como vocês se conheceram, né? Como é que foi esse período? Como é que foi para vocês? Vocês tinham quantos anos? Como é que foi? Na verdade, a gente se conheceu desde pequeno porque nós fomos criados juntos, né? Nós fomos criados na mesma igreja, no mesmo lugar, né? Então, nós já nos conhecíamos, né? Diferente do Serginho, a minha família apesar de também sermos pobres, mas a nossa família tinha um pouquinho mais de estrutura. Meu pai era, apesar de ser gari, mas na nossa casa sempre houve bastante fartura de comida, daquilo, tudo que nós precisávamos, nós tínhamos, assim... Meu pai também fazia bicos, cortando cabelo, ele sempre foi muito ativo. Nós somos 5 irmãos e temos mais 2 por parte de pai, né? Mas a gente sempre teve bastante fartura dentro da nossa casa. A gente não podia reclamar disso. E lá nós éramos da mesma igreja, né, onde nós nos conhecemos, quando nós éramos pequenos, no conjunto das crianças, no conjunto dos adolescentes, aí fomos crescendo, começando a namorar, e namoramos e casamos durante 6 anos.
Namoramos, noivamos, depois nos casamos durante esse período. E depois tivemos uma filha, que é a nossa Milena, né? Que hoje está com 14 anos. E nós temos crescido nesse ambiente, né? Evangélico, e conhecendo a Jesus e aprendendo com as adversidades da vida, né? Porque as adversidades, elas nos moldam. Né? Inclusive, nesse período aí, é importante a gente ressaltar que né, o meu sogro, né, na verdade hoje ele dorme no Senhor, ele colocou um propósito, porque ele era muito de ajudar, né, as pessoas. Ele tinha um coração muito aberto, né, estendia as mãos mesmo, ajudava. E nesse período, ele vendo a situação, né, da minha casa lá, porque minha mãe, né, como eu falei, tinha 7 filhos e uma filha, o total de 8. E nesse período, o meu pai, ele faleceu. Quando meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. Então, assim, quem era o provedor da casa era só o meu pai, porque a minha mãe tinha muitos problemas de saúde. Sim. Então, ela não podia trabalhar. E quando meu pai faleceu e a minha mãe não podia fazer nada, e a gente era tudo pequeno, 12 anos, 10, meu irmão mais velho tinha 15. Então, isso obrigou, né? A gente foi obrigado a sair para a rua para buscar sustento, né? Porque faltava tudo, começou a faltar tudo dentro de casa. O básico, meu pai não deixava faltar, mas depois que ele faleceu, que ele partiu para o Senhor, começou a faltar tudo dentro de casa. E a minha mãe muito doente, problema de pressão, coração, não podia trabalhar. E a nossa família, num modo geral, as pessoas que estavam à volta, eram pessoas muito pobres também. Né? Muito humilde, pobre, não tinha como ajudar. Então, foi uma situação bem difícil, né? A gente teve que sair. E, no caso, o meu sogro, né, que era o José Bruno, pai da Simone, ele colocou... eu nem namorava com a Simone ainda, mas ele colocou no coração dele um propósito de, pelo menos, cortar, né, o cabelo dos nossos irmãos, que eram 7, né? Como eu falei aqui, a gente tinha 7. Minha mãe era viúva, né? Então, minha mãe, no caso, como forma de ajudar, né? Como forma de ajudar, ele, né, chegou para ela e falou, vou cortar o cabelo dos seus filhos até eles ficarem de maiores. Né, até 18 anos, aí eu vou cortar, não vou cobrar nada. Então, né, a gente cortava o cabelo lá nele, ele não cobrava nada. Foi uma forma que ele achou para ajudar a minha mãe ali, devido a essa situação, né, que tinha ocorrido, do meu pai ter falecido, e a gente realmente ficou numa situação muito difícil, dependendo de ajuda, né, de irmãos, de terceiros. E tivemos que sair, né? Eu me lembro que nós saímos para pegar pão, né, na padaria. Né? A gente saía, eu e meus outros irmãos saía às 4 horas da manhã, ia para a padaria e esperava ali, né, aquela sobra de pão que tinha do dia anterior. Do dia anterior, é. Aí eles davam pra gente de manhã ali aqueles pães e a gente levava para casa aquilo ali, ia com as bolsas de pães, e aquilo ali ficou sustentando a gente por um bom período, porque tinha momento ali que a gente era tudo de menor, não tinha como arrumar trabalho. E a gente ficou ali comendo ali aqueles pães ali e serviu a gente por muitos dias como alimento principal aqueles pães. Comia de manhã, comia na hora do almoço e às vezes à noite. Então foi uma situação bem... E como foi assim, começar a trabalhar tão cedo, né? Isso atrapalhou de uma forma ou de outra os estudos, né? Hoje também nós vemos hoje melhorou muito, né? O dia de hoje melhorou muito, mas no dia de hoje nós vemos muitas crianças ainda que às vezes troca o estudo pelo trabalho. E como é que é isso, né? Não poder ter aquele tempo para estudar e ter que ser o provedor, né, ali da casa. Como é que foi esse momento? Bom, o ponto positivo é que a gente conseguiu, de certa forma, nesse período, a gente conseguiu suprir, né, nesse período, essa falta que meu pai deixou. Mas, por outro lado, a parte negativa é que a gente foi muito cedo para a rua e perdeu a figura do pai muito cedo. Então, quando você perde a figura do pai, você aprende na pista, você aprende na rua, aprende na paulada. E por aprender da forma errada e não saber selecionar tipos de amizades que vão acarretar na questão das dívidas lá na frente, né, que a gente vai estar falando aqui. Então é isso que vai acarretar, porque você sai cedo para a pista, para a rua. E aí você aprende coisas positivas e vai aprender coisas negativas. E no mundo que a gente está vivendo, né, tem mais pessoas para te levar para o lado negativo porque do lado positivo. Então, o lado positivo é que a gente conseguiu suprir esse período até nós completarmos ali, né, uma idade. E eu lembro que quando eu completei 15 anos, eu procurei aquele curso que tinha de patrulheiro, né? Antigamente falavam menino patrulheiro. Você chegava ali, ficava um períodozinho ali, fazendo um cursozinho, e dali eles te encaminhavam para um trabalho. Certo. Até você servir o quartel, né? Então você ficava num período de 15 anos até os 18, só saía para servir o quartel. Então,
De 12 anos até mais ou menos 15, eu fiquei pegando pão, vendendo picolé, me virando, né, para poder trazer sustento para casa. E a partir de 15 anos eu entrei nesse curso, que era do Menino Patrulheiro, eu e outros meus irmãos também. Aí terminamos esse cursozinho lá, que era um curso básico de 6 meses, aí consegui um emprego. Daí eu me lembro que o primeiro emprego que eu consegui foi no Palácio Guanabara, né, do estado, lá em Laranjeiras. E assim, foi um momento muito difícil, porque a gente sabe, né, que o Estado é uma maravilha, sempre foi, né? O Estado que sempre foi, sempre pagou em dia, sempre muito positivo. Então, Contrário. assim, e aí eu passei muito sufoco. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar lá, eles não davam comida, né? Não davam refeição, e eu tinha que levar de casa e a gente não tinha nada para levar. Porque, como eu falei, nesse período a gente estava num momento muito difícil. E eu ia para lá e eu me lembro, me recordo que quando chegava na hora do almoço, eu descia do setor, muitas pessoas iam comer no restaurante, na pensão ou na cantina, e sabe o que eu fazia? Eu ia para a praça que tinha lá dentro, sentava lá, ficava 1 hora esperando a passar a hora do almoço e voltava com fome. Você almoçava, né? Entre aspas. Eu almoçava só no pensamento. Então, assim, foi um momento muito duro, né? Muito doloroso, mas que me trouxe também muitas lições e aprendizado, né? Rapaz, muito E difícil. em paralelo a isso, a gente já vê que hoje em dia as escolas elas não ensinam o que é necessário. Né? Ensinar a fotossíntese, não sei mais o quê, que você, na realidade, na prática, você não vai usar. As escolas, muitas coisas que ele poderia ter aprendido na escola e nós mesmos, nós não aprendemos. Coisas que nós poderíamos pôr em prática. Poderia ensinar hoje nas escolas sobre empreendedorismo, sobre retórica, sobre coisas que a gente vai usar, sobre juros, como aplicar, coisas que a gente usa realmente no dia a dia. Então, quer dizer, esse fato de, na escola, a gente não ter aprendizados básicos para o dia a dia, isso também complica as crianças do dia de hoje, os adolescentes do dia a dia, né? E a gente também acaba parece que sendo implantado na nossa mente que ter dinheiro é ruim, ter dinheiro é ruim, você ser rico é ruim, quando na realidade não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, muitas das vezes, é como utilizar o dinheiro. Na escola também poderia ter uma matéria, não sei, conduzindo, como utilizar, até para não ter esses problemas que nós tivemos na nossa infância que prejudica lá na frente. Sim. Então, é uma coisa de mudar a mente. Por exemplo, na pandemia foi o momento que nós mais ganhamos dinheiro. Era um momento que estava ruim, legal. Era um momento que estava muito difícil para todos, mas foi... Por quê? Porque a gente já havia aprendido a lidar com o dinheiro. Como tem aquele famoso ditado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Exatamente. É verdade. Dentro desse assunto, pegando um gancho aqui, que a Simone falou, assim, a gente está inserido no Brasil, né? E desde a descoberta do Brasil, né? Período colonial, Império, República e até o momento atual, a gente vê que a população, ela luta contra um sistema, é um desafio desigual, porque a gente não tem educação financeira nesse país, né? Agora que estão começando a falar, e eu tenho um aqui que é antigo, eu posso falar dele, que é o mestre Gustavo Cerbasi, aprendi muito com ele. Top. Ele é um dos primeiros, né, que começou a falar aí, pioneiro nessa área. Agradeço também o mestre, se estiver me ouvindo aí em algum momento, do Roberto Navarro, né, que foi onde também a virada de chave aconteceu na minha vida, porque quando eu conheci o Roberto Navarro, eu estava num período, assim, eu estava debaixo do petróleo, abaixo do fundo do poço, Mas voltando no assunto, a gente não tem educação financeira nesse país. E os nossos pais, né, também, consequentemente, não vai ter, porque isso não é ensinado. Então, você vê, a gente passa anos e anos estudando, né? Você vai passar aí, se você for botar aí no geral, você entra para a creche ali da vida, né? Vai estudar ali ginásio, ensino fundamental, faculdade, você vai chegar a 20, 25 anos de estudos. Né? Médico estuda mais ainda. Então, muitas vezes você estuda, né, vários tipos de matérias, como ela estava falando aqui, né, física, química, que às vezes você vai ter dessa turma da faculdade um cara que vai ser um químico, né? Então biólogo, então, assim, né, na minha opinião, eu acho que o ensino, na verdade, no Brasil assim, é muito complicado, porque a gente poderia estar estudando português, matemática, na minha opinião, claro, português, matemática, inglês, educação financeira e como falar em público. Eu tenho certeza que se essas 5 matérias, né, básicas fossem ensinadas desde a descoberta do Brasil, a gente não estaria hoje com 72% da população endividada. Né? Então, que ensino é esse? Né?
que a gente tem 72% das famílias tudo endividadas no Brasil. Alguma coisa está errada. Sim. Mas aí vem a questão do quê? As instituições hoje que existem financeiramente falando, por exemplo, os bancos, corretoras, né, o intuito deles é tirar, não é te dar. Né? Então, junta uma população que não tem educação financeira contra um sistema, né, contra a instituição financeira que tem os juros mais absurdos, né, do mundo. Né? O Brasil ele tem umas taxas de juros e a tributação aqui é uma das mais assim, maiores altas, altas do mundo. Chega a ser uma vergonha, né? Então, assim, realmente é uma verdadeira vergonha. É. Então, tudo aqui no Brasil, apesar de ser um país bom para a gente empreender, porque aonde tem crise, tem problema, quer ver um país para ter crise e problema é o Brasil. Mas é um país bom para você empreender, né, extrair oportunidade, crescer. Só que, por contrapartida, por exemplo, você empreender aqui, você encara um desafio muito grande, porque você vai estar com as taxas tributárias mais altas, né, do mundo, e o incentivo do governo é muito complicado, então isso dificulta bastante, né, e isso vai originar essa questão dessas famílias todas endividadas e diversas empresas que vêm quebrando ao longo da história aí, que não conseguem né, obter sucesso, né, ter êxito. Certo. Como o senhor já tinha falado a respeito de pessoas, né, que começam ali na creche, vai estudar, ensino fundamental, ensino médio, por aí vai. E aí vai para uma universidade, né, um ensino superior, quem sabe ali, no mínimo ali, ele termina com 25 anos, né? Como foi dito aqui, né? Um teto assim, mais ou menos, uma base, né? E dentro dessa pergunta, eu queria construir aqui uma pergunta, eu queria que o senhor desse um conselho, né, para jovens, né, em relação à vida financeira. Porque às vezes ele sai ali dos estudos com 25 anos, né, com o ensino superior, né, dentro ali de 25 anos de idade, e ali ele já entra ali de repente achando, né, que é uma grande conquista, ou não sei se é verdadeiramente uma grande conquista, comprando uma casa ou comprando um carro, adquirindo um carro, e ele coloca lá parcelas de que vai pagar 10 anos a casa, vai pagar 10 anos. Será que vale a pena adquirir uma casa, adquirir um automóvel com taxas absurdas? E muitas vezes você compra um carro hoje com 40 mil, por 40 mil, e daqui a um tempo ele já está valendo 20. Né? Daqui a 2 anos, 3 anos, ele está valendo a 20. Será que isso é realmente uma conquista? Tem um caminho melhor para a juventude seguir financeiramente falando? Bom, na verdade, isso é um pouco meio cultural, né? A gente já cresce, né? Ou seja, a gente nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre ouvindo a sociedade, nossos pais dizerem, você precisa arrumar um trabalho de carteira assinada, você precisa fazer uma faculdade. Só que, né, faculdade e trabalho de carteira assinada, ele não vai mudar a sua vida. A gente tem que ter essa concepção. Né? Por exemplo, faculdade é realização profissional. Faculdade não te ensina a ganhar dinheiro. Tanto é que a gente vai ver hoje contadores, médicos, engenheiros, advogados, todo mundo enrolado em dívidas. Sim. Então, se a faculdade desse habilidade para trabalhar com o dinheiro, a gente não teria hoje, né, diversas classes. Né? A inadimplência, o endividamento atinge diversas classes. Então a gente já nasce, cresce, né, desenvolve, envelhece e morre ouvindo, né, os seus pais e a sociedade dizer, você tem que arrumar um trabalho, você tem que arrumar um serviço de carteira assinada, você tem que fazer uma faculdade. E aí a gente fica deslumbrado com isso, e aí fica, fazer faculdade, aí termina a faculdade, e aí você vai ver que você não sabe nada. Né? Hoje a gente precisa de quê? De conhecimento e dinheiro. Não tem jeito. O dinheiro está inserido, né, em todas as esferas da sociedade. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de dinheiro. Então, uma coisa interessante aqui que eu gostaria de dizer para os jovens, né, hoje o mundo mudou. O conhecimento não está só na faculdade. O conhecimento hoje está na internet, nas redes sociais. Se você filtrar bem, você tem como você se formar em diversos cursos. Né? Hoje a gente vai ver, né, na área digital, né, mercado de marketing digital, mercado financeiro, né, tem muitas coisas que você pode desenvolver. Então, quer fazer a faculdade? Faça, mas não fique engessado só achando que vai terminar a faculdade e pendurar um canudo ali, um diploma, e que você não vai sair do lugar. Não é a faculdade que vai fazer você sair do lugar. Você precisa adquirir conhecimento, desenvolver uma profissão, uma estratégia, criar um negócio, empreender, porque hoje, né, o mundo está muito favorável para a gente empreender. Alguns anos atrás,
a gente não tinha, né, redes sociais, não tinha Instagram, não tinha Facebook, YouTube, não tinha nada disso. Então dificultava um pouco mais. Mas hoje está tudo ali. Se você quiser aprender algo, empreender em alguma coisa, desde você fazer um bolo, né, como você montar uma franquia, né, desenvolver um negócio grande, está ali. Tem conhecimento ali. Claro, você precisa filtrar, porque também tem muita besteira na internet. Sim. Né? Tem muitas pessoas falando aquilo que não entende, mas se você filtrar direitinho, selecionar, dá para você aprender, né, muita coisa pela internet. Certo. E ao mesmo tempo saber como utilizar esse dinheiro que você vai conquistar, né? Que você vai adquirir com o empreendedorismo, com a área que você for trabalhar, né? Que nem você falou. Porque muita gente ganha dinheiro, mas às vezes se deslumbra e faz dívidas, dá um passo maior do que sua perna, não sabe onde investir. E lá no início, quando a gente falou sobre escola, foi isso que a gente falou. As escolas, hoje em dia, ensinam as pessoas a memorizar. Não ensinam as crianças, adolescentes, jovens a pensar. Porque quem pensa enriquece. Então, memoriza isso, entendeu? Mas não te motiva a você ser um pensador. Então, esse é o defeito. Quando chegar lá, você até ganha o dinheiro, mas e agora? O que eu vou fazer? Vou investir? Vou gastar? Vou gastar. Vou comprar um carro, que é um bem show de bola, é um bem maravilhoso. Mas vai gastar. Você sabia que você vai gastar gasolina? Sabia que ele pode quebrar? Sabia que você pode bater? Você tem que pagar um seguro, entre várias outras coisas. Então, são coisas totalmente que acontecem ao redor, no paralelo, que você tem que pensar para você saber como você agir quando você ganhar esse dinheiro, quando você souber essa estratégia que você vai aplicar e depois, como que eu vou fazer? Então, é isso que nas escolas hoje em dia, infelizmente, não nos direcionam. Vamos esquentar um pouquinho aqui o negócio. Pro senhor, o carro, ele é um passivo ou é um ativo? Na verdade... A polêmica aí, ó. Na verdade, a gente precisa separar, né? Porque o passivo na contabilidade, ele é dívida, né? Na verdade. Agora, uma renda passiva é uma renda que você adquire, né? Você constrói ela, por exemplo, você trabalha por um período, vamos botar um exemplo aqui de uma kitnet. Você trabalha por um período, constrói a kitnet e depois você aluga essa kitnet. Então, você tem uma renda passiva, né? Porque você construiu a kitnet e você trabalhou por um período. E após você trabalhar, alugou essa kitnet, ele te dá uma renda todo mês. Então, é uma renda passiva. Uma renda ativa é aquela que depende, né, do seu tempo, da sua energia. Sim. Todo dia você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar para poder ter essa renda ativa. E a renda passiva, você constrói algo, né? Eu dei o exemplo aqui da kitnet, mas tem diversos direitos autorais de música. Você pode, né, compor uma música e a partir dali alguém gravar e você ficar ganhando direitos autorais. Agora, essa questão aqui, só para a gente não perder o gancho da educação financeira, ela é bastante importante. Porque dentro do exemplo que você deu do carro aqui, que eu ia falar... Vale a pena? Questão do veículo. A questão do veículo, aqui principalmente no Brasil, né? Você compra um veículo, né, como a gente estava falando. No final, você paga 3 veículos, praticamente, quase 3 veículos. Sim, no financiamento. Ou no mínimo 2. E quando você for vender, você praticamente não está com nada. Né? Então, assim, porque... Já se desgastou, né? Porque ele deprecia, enfim, tem diversas questões aqui. E a taxa de juros também muito alta. Então, não vale a pena. E o problema hoje, né, da sociedade é o consumismo. É você consumir antes de plantar, é você querer colher antes de plantar. Né? Então, a gente sabe que dentro da educação financeira, né, a gente precisa construir uma reserva de emergência, porque a falta dela vai causar diversos problemas na sua vida e você vai se endividar. Né? A gente precisa construir uma reserva de emergência, precisa quitar dívidas, né? Quem tem dívida tem que quitar as dívidas e depois você investir. Mas hoje o assunto de investimento está tão assim, né, que todo mundo quer investir. Ele ultrapassa, ele não segue ali, né, aqueles primeiros passos. Então, você estudar a educação financeira, e como eu falei aqui, o que começou a mudar a minha vida foi estudar sobre educação financeira. Porque eu sempre fui um cara que eu fiz muita renda, eu sempre consegui fazer dinheiro. Meu pai sempre falava isso, né? Inclusive meu sogro ele falava muito isso. Rapaz, você sabe fazer dinheiro, mas você não sabe usar dinheiro. Você precisa... Conseguia fazer o dinheiro, mas na hora de usar... eu sempre achava uma coisa para fazer dinheiro. Eu ia vender picolé, eu ia vender água, ou ia desenvolver um negócio, nunca ficava parado sem fazer nada. Isso, então... Mas eu não sabia. O dinheiro entrava e saía, entrava e saía, estava sempre duro. Estava sempre passando necessidade. Então, a virada de chave, eu falei, poxa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque eu ganho dinheiro e não sobra nada. O que está acontecendo? Né? E trazendo
situações complicadas para a família, né, cara? Cobrança, né? Então, assim, a gente passou um período, dentro da história aqui, voltando um pouquinho, a gente passou um período muito difícil, né? Porque aí depois disso, né, eu só trabalhei na vida de carteira assinada uma vez, que foi no hospital, né? Inclusive foi até a semana. Eu iria perguntar isso. Isso está dentro da história, né, na verdade. Então, eu só trabalhei de carteira assinada uma vez na vida. Bem no início, né, Sam? Bem no início. E esse aí foi já a partir do trabalho, né, que eu tava lá com 15 anos, como eu falei, né, que a gente cortou um pouquinho, que tem que vir falando dentro da história. Aí eu terminei esse trabalho lá, fiquei até os 18 anos, eu consegui ajudar um pouquinho já ali dentro de casa. E a partir daí, aí eu coloquei um desejo de servir o quartel. Eu servi o quartel por um período ali, entre 4 e 5 anos. Né, fui paraquedista, servi na Brigada Paraquedista, no 26º Batalhão de Infantaria, onde eu aprendi muito e onde eu pude também ajudar muito. No caso, minha mãe, né, que morava lá no morro ainda, numa comunidade. Então, eu consegui fazer uma casa de tijolo, colocar janelas. Aí eu comecei a ajudar mais em casa, de uma forma mais efetiva, né? E ali eu já recebia um dinheirinho melhor no quartel. Fiquei um período, aí depois eu dei baixa, eu quis dar baixa mesmo, porque eu sabia que tinha outros objetivos e tal. Dei baixa lá, pedi baixa. E a partir dali, eu comecei a dar aula de música também, porque eu sou músico. Né? Fiquei um ano dando aula de música, porque quando a gente sai do quartel, né, é muito difícil você conseguir trabalho, era mais na área de segurança, essas coisas, e eu não estava muito afim de trabalhar de segurança. Aí comecei a dar aula de música por um período de 1 ano, aí depois a Simone, ela já trabalhava no hospital nessa época, e aí ela conseguiu um trabalho para mim, né? Eu trabalhei lá no Hospital Quinta Dor, no centro cirúrgico, controlando ali a parte administrativa, como ADM, materiais, né, ali consignados, né, os catéteres da vida. Alô, Quintador, patrocínio aí, ó. Então, realmente, eu trabalhei ali, fiquei um período de 1 ano, mas aí depois eu vi que não era aquilo, né? Que eu queria, e eu sempre tive no sangue o desejo de empreender. De trabalhar por conta própria, a gente sempre teve isso muito latente. E assim, dentro desse assunto de ter trabalhado de carteira assinada, até onde a pessoa, até onde o senhor acha melhor a pessoa ir? Por exemplo, até aqui eu tenho que ir de carteira assinada, ou já começa empreendendo, qual o conselho que você dá, né? Pessoa que deseja empreender, primeiro, ela começa já empreendendo, ou precisa passar um período ali trabalhando de carteira assinada? O que o senhor aconselha? Na verdade, assim, depende, né? Porque a pessoa trabalhando de carteira assinada, ela sempre tem que procurar algo melhor, né? Buscar algo melhor. Porque o trabalho de carteira assinada é aquilo ali. Né? Você pode até ter um plano de carreira, se trabalhando numa empresa boa, mas já você chegou no cargo ali de diretor, na verdade, de gerente, enfim. Você pode ali dentro estar crescendo, mas é uma coisa que é limitada. Vai chegar um momento ali que você não consegue crescer mais. E aí essa pessoa também, para empreender, ela não pode também, pensei em empreender e vou sair empreendendo. Não, aí você precisa, tem alguns questionamentos que você tem que fazer, até porque você empreender, você vai encarar desafios. Certo. Muitos. Vai passar por dificuldades. Dias bons e dias ruins, né? Não são poucas, são muitas dificuldades. Então, primeiro ponto aqui que eu acho interessante, né? Primeira dica, quem está querendo empreender, você precisa procurar algo que você goste de fazer, né? Que você goste, você não vai sofrer para fazer aquilo. E você empreender nunca dentro da perspectiva de ganhar o dinheiro em si. Né? Porque tem pessoas que falam, não, vou empreender para ganhar dinheiro, né? Vou trabalhar o horário que eu quero, agora eu sou meu patrão. Então, tem pessoas que se enganam nisso. Então, você precisa colocar algo, né? Desenvolver algo que você goste, que você vai ter prazer de fazer aquilo. Não colocar, vou empreender para ganhar dinheiro em si. Né? O dinheiro, ele é consequência de atitudes né, que você vai tomar. E você pensar em resolver problemas, porque hoje, né, o mundo ele tá cheio de problemas. Certo. Né? E você precisa criar algo para resolver o problema, né, do cliente. Né? Resolver o problema. Se você abrir um negócio, né, querendo empreender, querendo ganhar dinheiro, achando que você vai ser seu patrão, e algo que você não goste, facilmente você vai desistir. Porque todo negócio que você entra, que você abre, tem os seus desafios. Então você precisa gostar daquilo para encarar os desafios, porque você vai quebrar. Hoje em dia, se você for puxar a história, né, das pessoas de sucesso que existem no mundo, todas elas quebrou pelo menos uma vez. A gente também, né? Uma ou 2 vezes. Teve vários negócios, né? Exatamente. Eu quebrei umas 4 vezes, mais ou menos. Certo. Várias empresas diferentes. Então, você vai quebrar. Mas aí é que está a pergunta, né? Você
precisa saber se você está quebrando e está no caminho certo, né? Ou se você está quebrando e está no caminho errado. Porque se você estiver no caminho errado, fazendo coisas erradas e não ajustar, você vai estar sempre quebrando. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Por quê? Porque é uma coisa até que aconteceu muito com a gente, é que quando você vai quebrando, que as coisas vão dando errado, as pessoas que estão à sua volta, seus amigos, sua família, né, eles começam a falar, te dar palavras assim, meio que negativas, entre aspas, que vão dizer, rapaz, para com isso, cara. E te abandonar também. Para com isso, por quê? Não é a sua área. Porque né, elas vão ficar ali, né, preocupadas com a sua situação, porque você ficar passando por momentos de vergonha, humilhação, é muito difícil. Não é fácil. A família não quer ver você sofrer, então ela começa a dar opiniões até negativas, a fim de te proteger, né? E você, com a vontade de vencer, você acaba ficando meio cego, você quer fazer aquilo, quer chegar, você quer romper, você quer atingir, né, o seu objetivo, e você acaba não vendo o que você está fazendo de errado. Então é muito bom você buscar orientação. Quer abrir uma padaria? Vai lá, conversa com uma pessoa, né, que já teve uma padaria. Já chegou onde como é que você funciona? Vai lá, passa alguns dias lá. Uma mentoria, porque você romper, você abrir negócio de sucesso não é só através da vontade. Não é só pela força. Você precisa de conhecimento. Então você vai lá, procure estar com alguém que já passou, já trilhou aquele caminho. Então você vai minimizar os seus erros. Então hoje está muito promissor. A gente está com um momento muito bom para empreender. Mas só a vontade de empreender não adianta. Você precisa ter vontade, você precisa fazer algo que você goste. E esse algo que você goste tem que ser para resolver problemas. Porque quando você resolve problemas de terceiros, né, o dinheiro é consequência de todas essas ações. Certo. E eu acho também que a pessoa tem que gostar de empreender. Porque tem pessoas que foi chamada para trabalhar de carteira assinada. Tem pessoas que não tem aquela... Eu, por exemplo, eu era medrosa. Eu nunca tive, assim, vocação para trabalhar por carteira assinada. Por quê? Porque trabalhar por... empreendedorismo, porque é você todo dia matar um leão por dia. É você todo dia batalhar por aquele... Carteira assinada não, você fica ali, você vai fazer seu emprego público. É uma benção, mas você chega ali, no final do mês, você fazendo ou não, né? Se não tiver assim, se não for uma coisa tão expansiva assim, você vai receber o salário. Vai estar lá na tua conta no final do mês. Empreendedorismo não. É teu negócio. É você que tem que se movimentar, é você que tem que ir lá, é você que tem que trabalhar, é você. Né? Abaixo de Deus é você. Então, nem todo mundo foi chamado para ter negócio. Porque, de verdade, tem que ter peito, vontade e saber que foi chamado para aquilo. Cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Cada um no seu quadrado. Lembrando, né, uma pausa aqui, né? Precisa beber uma água, relaxar um pouco. Uma pausa aqui nosso podcast, Ablas Podcast, ele é patrocinado pelo Grupo 1S. Isaías, me explica melhor esse Grupo 1S. Grupo S são duas empresas, né? Uma no ramo de consultoria, educação financeira, né? Ela te ajuda, né? Desde ali da criação do patrimônio até o fim, aberturas de porta, crédito, né? Tudo isso, e a 1S digital. A 1S digital, ela tem a função de te ajudar, né, a desenvolver o seu negócio, falando em negócio, né? Sim. Desenvolver o seu negócio nas redes sociais. Esses dias, eu fui num comércio, né, e o cara não tinha Instagram, o rapaz não tinha Instagram. Como é que pode? No século XXI, uma empresa não ter Instagram? Antigamente, se usava muito aquele cartãozinho de visita, sim, né? Sim, hoje a pessoa chega num comércio, chega numa empresa e ela já fala, qual é seu arroba? Né? Verdade, então, se você ainda não entrou na internet, entre urgente, procure rapidamente, né, o pessoal da 1S Digital, 1S Consultoria, para tentar te ajudar aí em alguma coisa. Se você ainda não aceita Pix, pelo amor de Deus, passa a aceitar, né? O que o senhor tem a dizer disso aí? Empresas que... inclusive a 1S Consultoria, né? Pessoas que estão aí inadimplentes, como a gente falou aqui, tem 72% da população endividado. Então você que está inadimplente aí, que está com o nome sujo, está com dificuldade de retornar, né? A ter crédito na praça... Tem pessoas que estão com o nome limpo e mesmo assim ela não consegue crédito, sabia disso? Rapaz. Porque existe uma coisa chamada SCF, né? Que é o sistema de crédito do Banco Central. Tem uma lista, é a famosa lista negra que o pessoal fala, né? Meu Deus. Então você está às vezes com o nome limpo, mas você tem seu nome lá dentro, porque você pagou alguma dívida com desconto. E aí o banco, né? Ele na visão dele, você deu prejuízo para o banco. E aí você está com o nome limpo, mas seu score não aumenta e você não tem crédito. Então, porque o seu nome está lá, né, no SCF. Então, você que precisa, pode procurar a 1S Consultoria, que ela pega
desde do seu nome, né? Que tá sujo na praça, você passa a ter o seu nome limpo e ela ainda trabalha para abrir novos créditos para você. Então é muito importante isso, para você voltar a ter crédito na praça, tá? Então, se você não sabe por onde começar, contrate a S Consultoria. Hashtag S Consultoria, tira meu nome da lista negra. Um beijo aí pro Grupo S aí que tem patrocinado aqui o nosso Hablas Podcast. Vamos voltar, né? Vamos voltar aqui, né, para esse bate-papo top que nós estamos tendo aqui com Sérgio Assunção, Simone Assunção. Agora eu quero saber um pouquinho, né, dessa questão aí, dessa transição do quartel, né? Você serviu, né, há muito tempo. E como foi essa saída? A partir dali, qual foi o rumo? Aonde você voltou, né, a recomeçar, a tomar outras atitudes? Na verdade, a partir do momento que eu saí do quartel, né, como eu falei, eu passei um período ali sem arrumar emprego, né, trabalho, porque certo. Essa questão de quando você sai dali, você meio que, o meu batalhão era de infantaria, então era muito mato, era muita atividades militares. Então a gente sai meio que perdido aqui no mundo, né? Porque lá a gente só vê exercícios militares, armamento, enfim. Então eu saí meio que perdido, e só que eu era músico já nessa época aí. Certo. Então eu fiquei 1 ano dando aula ali para alguns alunos de música. Isso me segurou um período. E após esse 1 ano, né, eu comecei a trabalhar no hospital, como eu falei aqui que a Simone indicou lá. Eu comecei a trabalhar e fiquei 1 ano trabalhando lá no hospital. Eu me lembro que o meu salário era R$460, né? Na época. O salário mínimo, eu ganhava mais ou menos o salário mínimo, era R$460. E eu fui para lá trabalhar no hospital, vi que aquilo ali não era para mim. E a partir dali, né, como eu falei aqui no início, que eu saí para a rua muito cedo, então certo. Eu não aprendi nada. Meus pais eram zero em questão de... Nem existia isso, eles nem falavam em nada de educação financeira, não tinha nem dinheiro para isso. Ele ganhava muito mal ali só para botar o arroz e feijão em casa e não se discutia isso. Então, assim, eu não tive ensinamento em relação a essa questão de educação financeira, ainda que fosse o mais básico possível, mas eu não tive. Então, isso lá na frente pesou muito, né? Porque logo quando eu saí desse trabalho do hospital, eu não calculei, não aprendi nada, eu fui meio que no peito, assim, né? Aos trancos e barranco. E aí eu abri, né, o primeiro negócio, que foi... Eu já era músico, mas não abri nada de música. Aí fiz alguns cursos de massoterapia na faculdade Fraice, né, na verdade. Que legal. Fiz diversos cursos na área de massoterapia, né? No caso, eu fui massoterapeuta. Cheguei a abrir um consultório, né, para poder atender. E cheguei a atender ali. Tinha bastante movimento. Tinha bastante movimento, os clientes. Mas aí não sabia. Eu ganhava dinheiro, sempre girava em torno disso. Eu ganhava dinheiro. Tudo que eu fiz de empreendedorismo ali, dos negócios que eu empreendi, eu ganhava dinheiro. Mas eu quebrava porque eu não sabia usar o dinheiro. Aí comecei com massoterapia. Cheguei a pegar um consultório bonito, montei tudo. Fiquei um período, 1 ano, quebrei. Ganhava dinheiro, mas quebrei. Saí até despejado do lugar. Né? Rapaz, aí partiu pro segundo negócio. Aí quebrei ali e eu achava que era por causa do negócio, aí partia para outro negócio. Mas só que, na verdade, não era por causa do negócio, é porque eu não sabia trabalhar com o dinheiro. O senhor lembra esse segundo negócio? Então, na verdade, veio massoterapia primeiro, e aí, da massoterapia, eu parti para a área de gastronomia. Um restaurante, restaurante. Enorme, lindo. Aí eu abri, né, um restaurante, porque eu quebrei nessa situação né, do massoterapia. E aí comecei com a cara e a coragem. Começou a tentar em outra área, né? Isso, aí eu achava que o problema era o negócio. Era do negócio, do segmento. Exatamente. E parti para outra área. E aí, nessa área, eu consegui, né? Sempre, foi como eu te falei, eu quebrava, mas eu conseguia fazer dinheiro para recomeçar. Aí fazia dinheiro, recomeçava outro negócio, como eu recomecei, né, com restaurante, gastronomia. E aí comecei, o negócio foi evoluindo, ficou legal, bem, prosperei. Cheguei a fechar vários contratos, né? Inclusive com uma funerária na época, que só eles pegavam com a gente mais de 200 refeições no dia. Por dia, né? Laboratórios, enfim, o negócio foi crescendo, foi prosperando. E aí fiquei um período, acho que foi mais ou menos de uns 3 anos, aí quebramos novamente. Por quê? Porque o dinheiro que entrava, eu não sabia separar o dinheiro que era de PJ, o dinheiro que era de pessoa física.
né? Eu metia a mão no dinheiro, gastava além, não deixava caixa para a empresa, não respeitava o financeiro da empresa. E abrindo um parênteses aqui, isso é extremamente importante, né? Saber separar o PJ do PF, né? Pessoa que não separa o PJ da pessoa física, o cara tá fadado ao fracasso. Né? Porque você é o dono da empresa, mas você não pode fazer aquilo que você quer. Você tem que respeitar o financeiro. O financeiro, ele diz para você o que você tem que fazer. E tem cara que deixa o orgulho tomar conta, a arrogância. Não, eu sou o dono da empresa, eu mexo na hora que eu quiser, o valor que eu quiser, e não é assim. Né? Você vai quebrar. Toda vez que acontecer isso, você vai quebrar. Pode ter certeza que é questão de tempo. Se não quebrou ainda, vai quebrar. Porque você tem que separar. Né? Existe a questão do prolabore e existe a questão da divisão de lucros que você pode estar né, fazendo a sua retirada de divisão do lucro anual ou semestral. Mas isso aí eu fui aprender lá na frente. Já soubesse antes, hein? Aí partiu para um terceiro negócio depois da... E aí teve o restaurante, né? Eu fiquei esse período prosperando. Só que não sabia trabalhar com dinheiro, não entendia o básico, né, de um fluxo de caixa. Quebrei. Nesse período aqui do restaurante, aí é importante a gente ressaltar aqui que eu fechei a sociedade com uma pessoa, né, e totalmente despreparado. Para o restaurante, né? Para o restaurante, fechei a sociedade com uma pessoa achando que estava fazendo um negócio que ia alavancar o negócio. Na verdade, eu achei, assim, arrumei um grande problema. Que aqui começou o período mais agudo de crise na nossa vida, né? Foi o período mais complicado. Porque essa pessoa, ela entrou, e assim, e o nosso negócio que não estava legal, né? Ele foi de mal a pior. Já não estava legal. Complicou mais ainda. Porque eu não sabia usar o dinheiro, né? Estava com todas essas dificuldades, e aí ele entrou e ainda conseguiu, assim, afundar o negócio mais ainda. Porque esse cara, ele acabou agindo de má fé, né? Conseguiu dar um golpe nele na gente, fez muitas coisas nas nossas costas, adquiriu muitas dívidas, né, com terceiros, e dívida estas que eu só fui descobrir depois. Então, ou seja, já estava quebrado, estava na lona, né, abaixo do fundo do poço. E nesse período também, né, a Simone, ela ficou muito doente, né? No caso, minha esposa ficou muito doente, que aí foi num período que a Milena, a Milena, a Simone engravidou da Milena, na verdade. E aconteceu tudo junto. Ela grávida da Milena. E aconteceu toda essa situação. A gente tomou o golpe dessa pessoa. Eu já estava com problemas financeiros. E ela teve que fazer uma cirurgia cardíaca também nesse período. Tive que fazer uma troca valvar, uma troca de válvula do coração. Então, tudo junto, né? Acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, foi muito difícil esse período todo, né? E como é que foi esse processo, né? Abrir aqui para a Simone falar. Foi muito difícil esse processo, porque eu não conseguia mais ajudá-lo, né? Já conseguia pouco, porque eu tinha não tinha muito chamado para essa área, porque eu tinha um pouco de medo, resistência. Eu sempre trabalhei de carteira assinada, então eu achava que a minha área era aquela, então achava que era aquilo que eu deveria fazer, mas assim, durante esse período da Milena, do processo do coração, eu fiquei muito angustiada, assim, mas, na verdade, ele sozinho, meter a cara para fazer tudo, né? Tudo ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, tinha que me dar assistência no hospital, porque eu estava internada no hospital. Então, ele fazia tudo, corria de dia e depois tinha que correr para lá, porque eu tinha que ter alguém comigo no hospital. Porque, afinal, eu tive a Milena, mas não pude amamentar, não pude dar assistência para ela, não peguei ela no colo. Não peguei ela no colo porque ela era pesada. Para mim, um negocinho pequenininho era pesado. Então, quer dizer, eu fiquei aquele tempo todo, ele naquele processo todo de cá para lá. E aí foi nesse processo que a gente teve infelizmente, essa traição também dessa pessoa. E foi realmente os piores momentos da nossa vida. Foi muito, muito, muito difícil. A gente teve que se mudar. Nós precisamos vender nosso apartamento, que nós já tínhamos quase que quitado, para poder pagar algumas coisas. Foi um momento bastante de muita pressão, né? De muita pressão. E depois teve a empresa, né? Porque, na verdade, nesse período do restaurante, a gente já tinha conquistado algumas coisas, né? Eu tinha ali uns 2 veículos. Eu já tinha um apartamento que a gente morava, já estava praticamente no finalzinho ali da quitação. Um apartamento lindo, 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 lindo. Isso, eu lembro que quando a gente teve que vender o apartamento para pagar parte da dívida. Né? Nem deu para quitar tudo. Foi parte da dívida. E a Simone, inclusive, foi lá chorando para assinar chorando. Assinar o documento para vender, né, o apartamento.
pra gente quitar parte da dívida. E aí a gente teve que voltar a morar na comunidade novamente. E tem que ser forte, né, Sam? E a gente foi Mas morar... também não pode ser orgulhoso. Porque Sim. se você tá passando um momento difícil, não adianta você querer aparecer pros outros uma coisa que você, de fato, não tá vivendo. Então, às vezes, é necessário você dar um passo atrás para você ir mais longe, que nem uma flecha. Para ela ir mais longe, você tem que puxá-la para trás. Então, muitas das vezes, é necessário você fazer isso. Porque você não pode quebrar e querer recomeçar de cima. Você tem que reconhecer. Então, a gente quebrou ali de verdade, na emenda. Nesse processo todo, a gente ficou com quase 1,5 milhão de dívidas, né? Nesse período todo. E isso aqui não é história, não. A gente tinha isso tudo anotado lá até, só que, né, a gente perdeu, na verdade. Com tanta mudança daqui pra lá, que a gente fez, mas a gente tinha tudo anotado, tudo tinha pago. Né? E a Simone, ela participou disso tudo. Então, não é história. Muito isso aqui foi verídico, real. Chegamos a 1,5 milhão de dívidas. E o apartamento não deu para quitar nem 30% disso direito. Chega nem perto. Então, assim, a gente passou... E a Simone doente, eu com filha pequena, né? Que a Milena aí... depois a Milena nasceu, enfim. E esse período todinho... Hoje a Milena tá com 14 anos, na verdade, né? Então, foi 7 primeiros anos dela. Foi 7 primeiros anos que a gente mais sofreu também. Não conseguia fazer uma festinha. Não conseguia fazer um bolo. E a gente morando numa kitnet, dentro de uma comunidade... que não tinha nada, era só um fogão, um frigobar pequeno. E só a gente dormia no chão. Dormia num colchão no chão. E eu entrei no embate aí que eu fiquei mais ou menos de 5 a 6 anos, mais ou menos só pagando dívidas. Negociando, pagando. Né? Então, assim, foi um processo muito difícil, né? Onde a gente não podia fazer nada. A Simone ficou vários anos sem poder ir num salão fazer uma unha, entendeu? Sem fazer um cabelo, sem comprar uma roupa legal, porque a gente ficou num período de 5 a 6 anos só pagando contas. É verdade. Para poder a gente sair, né, desse buraco que a gente tinha entrado ali, desse caos financeiro. Então, foi um momento muito complicado, muito difícil. Né, onde a gente teve que ter muita calma. E aí entra aqui, né, um fator principal que a gente precisa ter. Eu sei que tem pessoas aqui que, de repente, não são evangélicos, né? São de outras religiões. Enfim, nós aqui, nós somos evangélicos, nossa base toda é cristã. Viemos de família cristã. Hoje eu sou um pastor, né, como foi mencionado aqui no início. Sim. Então, a fé, nesse momento, ela faz muita diferença. É verdade. Porque quando o limite da força acaba... Quando o recurso humano acaba, porque a gente ficou zero de tudo. E outra coisa, a família não podia ajudar. Porque uma coisa é você passar por um perrengue, um sufoco desse, você tem uma família para chegar. Na minha família, não tinha, era pobre, cara. Não tinha como ajudar com nada. E as dívidas que a gente adquiriu eram muito altas. Né? Não tinha, era 1 milhão, como eu tô falando aqui. A gente chegou a pagar aproximadamente 1,5 milhão de dívidas. Então, assim... Mas só que como eu era uma pessoa muito, assim, eu sempre fui um cara muito resiliente, né? Eu ia pra cima, não desistia. Um emocional meu muito forte, porque tem outras pessoas que já passou por menos que isso e já tirou a sua própria vida. A gente vê histórias disso aí. Tem que ter um controle emocional muito Porque era muita forte. gente cobrando, era muitas coisas que foram estourando ao mesmo tempo, que nem a gente falou. Eu ficava totalmente... Eu não queria aquilo. Eu não queria ter negócio. Eu queria trabalhar de carteira assinada. Eu queria todo mês ter o meu salário pouquinho, R$1.000, mas estava ali. Aí mas, pensou, eu tô passando isso. Gente, eu ficava assim, e quase morrendo mesmo do coração. Mas o Serginho, por outro lado, não, vai dar certo. Deus está no controle. E outra coisa muito importante, não era assim, Deus está no controle e vamos ficar esperando, não. Deus está no controle e ele saía para fora. Né? Saía para fora procurando que fosse vender um sorvete, que fosse vender. Ele procurava tudo quanto ele voltava sempre com dinheiro. Sempre voltava porque trabalhou, porque dirigiu uma Kombi, porque levou passageiro, porque fez alguma coisa. Isso é muito importante. Porque tem pessoas que espiritualizam tudo, né? A realidade é essa. Não, Deus está no controle, ele está sentado. E fica sentado em casa, aguardando na rede, a cair do céu. E
E a situação que eu fiquei ali, não tinha como arrumar um trabalho, porque uma coisa é você tá com contas, e você vai lá, vou arrumar um trabalho aqui de carteira assinada e vou começar a pagar minhas contas. Não, eu não tinha tempo, não dava para isso. Até porque não tinha 1,5 milhão de dívida, trabalhando de carteira assinada. Pagar salário, 2.000, 3.000, como é que você vai pagar? Então, eu tinha que empreender, eu tinha que fazer, porque aí tá a vantagem de você empreender, que é um negócio que se você escalonar, se você trabalhar sério, né, ele te dá retorno, né, muito expressivo. Maiores. Então, realmente, eu peguei firme e eu lembro que a gente morava lá nessa comunidade, como eu falei, e dormia no chão. A gente ficou muitos anos dormindo num colchão no chão. Né, eu, a Simone, né, a Milena, muitos anos. E nesse período, eu só trabalhando, né, pagando as contas, botando as coisas no lugar. Então, foi um período muito difícil, né, foi real. Né, tá aqui a minha esposa, a Simone, que passou por isso tudo e foi muito forte, né, foi uma mulher guerreira. Porque né, outras mulheres, né, cara, com certeza teriam ido embora, que não ia aguentar essa pressão. Ou eu teria também tirado a minha vida, ou teria feito alguma coisa com as próprias mãos, com as pessoas que eu devia. Né, porque... E você sabe que nesse período, né, todo mundo te critica. Né, as críticas... Né, você já está moído, você já está quebrado, e vem mais crítica para te jogar mais para baixo ainda. Né, pessoas que não conhecem, não sabem o que você está passando, e ela vem te criticando, falando mal de você. Então, esses ataques, né, geralmente bota você muito para baixo, porque você tá com contas. E quando o seu emocional é abalado, você trava. Você é igual uma pessoa, quando me ligava para cobrar, né, uma dívida, dava aquele gelo, você ficava neutralizado. Né, aquele medo, aquela coisa, e ameaças. Né, porque a gente teve também, no caso, questão de ameaças e tudo. Aí outra coisa também muito importante, durante todo esse período, a gente nunca se escondeu. Ah, tem alguém me cobrando. Ai, não fala que eu não tô. Não, é o quê? Não, eu posso, como é que se fala? Parcelar? Posso parcelar em tantas vezes? Eu não tenho. Posso parcelar? Eu posso isso aqui pagar mês que vem? Nunca foi aquela pessoa de, pô, tô devendo, fala que eu não tô. Manda falar tua mãe falar que eu não tô. Não. Tinha, então você não pode se omitir. Você precisa encarar com o que você tem, não pode falar o que você não tem, falar uma coisa que você não vai poder cumprir, mas tentar, de alguma forma, honrar e quitar aquilo que, infelizmente, não foi a gente que fez, foi outras pessoas que fizeram, mas estava no nosso nome, a gente que estava de frente, a gente precisava honrar com aquele compromisso que outrora fizeram, né? Porque essa pessoa que traiu a gente, né, ela fez diversos tipos de dívidas, né, no escuro, na verdade ele fez ali escondido, e quando a gente foi pegar isso, né, não dava tempo de reverter mais, o negócio já estava, né, os bancos tudo tomado, pessoas de fora, né, física, pessoa também que ele fez compromisso, trocou cheques da empresa, enfim, e aquilo virou uma bola de neve. E a gente, por nossa vez também, para pagar as coisas que tinham, a gente pegava dinheiro com outra pessoa, minha mãe, pra gente pagar outras coisas, outras pessoas, e emprestava dinheiro pra gente. Por quê? Porque a gente precisava honrar. Aí a gente acabava ficando devendo aqui e devendo ali. Um buraco e exatamente. Aí devia aqui e devia lá. Então, foram várias pessoas que a gente ficou, várias pessoas e várias nessa empresa que a gente ficou devendo, mas porque a gente teve esse desfalque, essa traição, e a gente precisou cobrir várias coisas. E aí onde a gente também fez coisas erradas, porque tinha que pegar com um para pagar outro. E na verdade, assim, a gente sofreu muito ataque, né? Na verdade, né? Sofreu muito ataque de tudo quanto é lado, porque o ser humano, ele tem essa habilidade de atacar você no momento difícil sem saber da sua situação e te botar mais para baixo ainda. É verdade. Então, isso aí é muito, né? A gente sofreu muito ataque, pessoas falando mal e calúnia. Muita né? calúnia. Difamação. Ah, que fulano é isso, que fulano é safado. E a pessoa não tinha noção né, do que a gente estava passando. Então, assim, se a gente hoje deu a volta por cima, primeiramente agradecer a Deus, né? A família, porque a família foi muito, assim, muito presente unida, nesse momento, né? Eu agradeço aqui, né? Tem minha sogra, tem algumas pessoas aqui que a gente vai agradecer no final. Minha sogra, teve um pastor que me deu um conselho, né? Enfim, a gente vai deixar aqui a nossa gratidão no final, a gente vai falar. Mas a gente teve muito poucas pessoas, mas teve um ou outro ainda. Não, você vai conseguir. Você vai, né, vai alcançar. Você vai conseguir pagar. Você vai alcançar o sucesso. Você vai prosperar. Porque num momento desse, a crítica ela não resolve. Né? Você precisa motivar essa pessoa para ela sair daquele caos. Não adianta você falar, mas por que você fez isso? Já era, você já fez. Né? Então, você precisa entender. Então, né, pessoas que estão aqui passando por dificuldades financeiras, por crises, né? Não se esconda, coloca a cara, satisfação paga dívidas.
né? Se você chegar ali com o desejo de acertar, eu tenho certeza que essa pessoa vai tentar sentar com você, vai negociar. Você coloca de uma forma que você vai poder honrar, né? Que você vai poder cumprir, mas não se esconda, dê satisfação, atenda o telefone, procure essa pessoa, sente, faça um acordo, né? Bote a cara. Eu tenho certeza que, né, que as coisas vão dar certo, né? Porque para quem, né, tá aqui, que pagou 1,5 milhão de dívidas, É verdade. né? Não é você que está, né, de repente com 5 mil, com 10 mil, com 3 mil reais que não vai conseguir resolver e sair dessa situação. E tenha fé, né? Acima de tudo, tenha fé, tenha calma. Não foque no problema em si, né? Porque quando você só foca no problema, você não vê solução, você só vê o problema. Então, eu era muito assim também. Eu sempre fui muito frio, né, nessa questão emocional, porque eu não conseguia ficar desesperado. Eu não conseguia ficar desesperado. Às vezes, né, a mãe estava lá, mas meu Deus, como é que a gente vai fazer? Eu já estava totalmente desesperada. Né? Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Eu sou muito frio. Eu chorava. Né? Muito frio. Eu sei que eu tenho isso aqui para resolver, mas eu vou fazer isso aqui. Eu deixo o problema aqui e vou para cá. Vou trabalhar, vou fazer alguma coisa e depois, com o que eu tiver na mão, eu vou ver como é que eu vou fazer para resolver. Se ficar só ali no problema, não vai adiantar nada. Exatamente. Então, quando a gente quebrou no restaurante, aí o que aconteceu? Eu tinha uma Kombi que eu usava para entregar as refeições. Essa Kombi financiada. E quando a gente quebrou, a gente perdeu tudo, né? Porque a gente teve que vender apartamento, fomos morar na favela, na comunidade. E essa Kombi que eu usava para entregar comida, eu sempre fui um cara assim também, como eu estava falando, eu não me prendia só no problema. Eu conseguia pensar no meio de crises. Eu sempre tive essa facilidade. A Simone sabe disso. Isso é muito importante. Ela convive comigo desde 16 anos, né? A gente está com 27, né, Simone, junto. No total? 25. Junto, né? 25 anos. 25 anos convivendo junto, então ela sabe bem o que eu tô falando. Eu nunca fui de ficar preso na crise, no problema. Eu sempre procurei algo, criar uma oportunidade, uma estratégia. Eu tô com essa garrafa na mão, o que eu posso fazer com essa garrafa para ganhar dinheiro? É verdade. Eu sempre fui assim. Então eu peguei, sobrou essa Kombi que a gente entregava comida e eu falei, poxa, eu tinha carteira, que eu tinha, né, tirado a carteira de habilitação no quartel. No primeiro ano eu tirei. E eu falei, poxa, só sobrou essa Kombi na mão. Eu sentei com todo mundo para negociar a dívida. Eu me lembro que eu fiquei ali pagando por mês, durante uns 6 anos, mais ou menos de 10 a 15 mil por mês de dívida. Né? Que eram várias coisas pagando. E funcionários. Eu fiquei, né, processo na justiça, meu nome ficou no SPC, ficou no Serasa, meu nome foi pro protesto. Né? Fiquei com ação na justiça de funcionários. Todo embolado mesmo, todo enrolado. Então, assim, eu fiquei numa situação que eu fui obrigado a trabalhar só com o dinheiro que eu ganhava por mês. E aí também que foi a virada de chave. Porque eu não contava com dinheiro de banco mais. Eu tive que criar um método, uma habilidade para eu usar. Aí entra a questão da educação financeira que eu te falei. Porque eu ganhava dinheiro, não sabia usar. E aí, quando veio essa crise, eu fiquei com o meu nome restritivo a todos os órgãos aí de proteção. Não tinha crédito no banco, não tinha cartão, não tinha empréstimo, nada. Eu só tinha aquilo. E às vezes eu não podia nem botar no banco porque estava cheio de processo e penhorava, bloqueava. Já era. Então fui obrigado a encostar no dinheiro, a trabalhar com esse dinheiro e usar bem, dividir certinho um percentual para pagar fulano A, fulano B, fulano C, para botar comida em casa. Agora, uma coisa que eu nunca deixei faltar foi comida em casa. Né? O leite da Milena tinha, comida em casa tinha, né? Top. Isso não faltava. Graças a Deus. Então eu peguei, mas isso eu consegui fazer pegando essa Kombi, colocando ela para trabalhar. Aí eu pensei, como eu estava falando aqui, né? E essa questão de você pensar, por isso que tem até aquele livro, né, Napoleão Hill, que é Quem Pensa Enriquece. Livraço. Então, você pensando, né? Eu estava no meio de crise, mas pensando. Peguei a Kombi, aí eu consegui colocar essa Kombi, né, numa empresa, né, agregada. E essa empresa, me lembro que ela me dava ali um salário, era mais ou menos 4.800, 5 mil por mês, mais ou menos, que ela me dava. Então eu botei a Kombi para trabalhar nessa empresa agregada, né? Aí começou a minha meio que virada de chave, porque o restaurante quebrou, sobrou essa Kombi, o resto eu perdi tudo. E aí eu comecei a trabalhar com essa Kombi, que era o que eu tinha na mão. Então eu tinha que, né, usar ela, explorar ela, a palavra, explorar ela o máximo possível, né, para poder tirar o máximo de recurso. Então eu botei ela numa empresa agregada, ganhava 5 mil mais ou menos. E depois que eu saía dessa empresa, que eu pegava lá de mais ou menos de 9 às 18,
Eu trabalhava lá, ganhava 5 mil mais ou menos no mês, comecei a ganhar 5 mil. E de 19 mais ou menos ali, quando eu saía dali 18 horas, chegava 19 mais ou menos em casa. E aí eu conseguia botar ela para rodar na linha. Lembra dessa antiga lotada que tinha, né? Transporte alternativo. Muito você mesmo ia fazer. É. Então rodar. fazia frete com essa Kombi e trabalhava na linha, na lotada. Então, assim, eu passei... E teve um período que estava tão tenso, que a Simone ela passou a morar com a minha sogra, né, junto com a minha filha, e eu fiquei num outro lugar. Eu fiquei sozinho num outro lugar e aí eu vinha pouco para casa, porque eu tinha que trabalhar. Então, eu passei, assim, durante 5, 6 anos, mais ou menos ali 5 anos e meio, assim, só dormia umas 3 horas mais ou menos por dia. Isso de domingo a domingo, porque teve um período que, né, assim, na igreja eu ia pouco também, porque era muita dívida e muita coisa para pagar, né? E eu tinha que estar trabalhando. Quantos de Natal, quantos Ano Novo, quantos aniversários eu virei trabalhando. É verdade. Para poder pagar a conta. Então Tá eu trabalhava... com dívida, dorme pouco, meu filho. Tá com dívida, quer dormir 12 horas por dia. Exatamente. Então, assim, é uma situação muito, muito complicada. E eu trabalhava lá, como eu falei aqui, de 9 às 18, com a Kombi agregada, ganhava 5 mil. Depois eu ia rodar na lotada, né? E fazia fretes também, levando pessoas para, enfim, né, diversos fretes para a região dos lagos. Pessoas queriam passear. Então eu consegui atingir mais ou menos esse valor aí de 10 a 15 mil por mês, trabalhando com esse carro. Mas eu ainda morava, nesse período de 6 anos aí, pagando essas contas, a gente morando na favela, na comunidade. Né, morando ali. Juntando e pagando juntando dia. e pagando, Juntando e pagando dia. juntando e pagando. E Serginho direto. De manhã, de tarde, de noite. Trabalhando, a Kombi lá alugada. E de noite ele ia pra cá, ia pra lá. E parava ali. Você quer que te leve pra algum lugar? Tem aqui, ó. Te levo, não sei o quê. Direto. Rodava, pegava muito carnaval. Então eu saía, né, aleatório na rua. Aí tinha pessoas no ponto lá. Enchia a Kombi lá. Botava a Kombi lotada lá de gente. E Deus enviando. Cliente. E assim, eu peguei aqui uma parte que você estava falando, a respeito de... Isso aqui é muito importante o senhor falar, porque tem muitas pessoas que não sabem separar isso. O senhor falou aí que fazia o valor, né, um valor mensal, e separava porcentagens, né? Ó, essa parte aqui eu vou pagar o fulano A, essa parte eu vou pagar o fulano B, aqui eu vou suprir a necessidade de casa, porque, né, não pode deixar minha filha sem leite, sem comida, minha esposa sem, né, sem todo o suprimento. Isso é muito importante, né, porque tem pessoas que ela possui dívidas e ela gira em torno da dívida, né? Ela, por exemplo, ela gera 10 mil por mês, ela pega os 10 mil e paga a dívida, vai pagando a dívida, desesperadamente, né, e acaba esquecendo de suprir toda a necessidade, né? Você tem que pagar suas dívidas, mas você também tem que comer. Sim, né? sim, Então, sim. Como é que é esse pontapé inicial aí para a pessoa que está devendo? Como é que divide? Como é que faz? Na verdade, assim, é importante, né, a gente ressaltar aqui que existem as despesas essenciais, né? São aquelas despesas básicas que você precisa pagar para você sobreviver. Certo. Então, assim, você está devendo. Mas se você pega tudo que entra na sua mão e você paga tudo e não sobra nem pro básico seu, meu amigo, eu sinto dizer que daqui a pouco você está morrendo. E aí a pessoa que você deve, você não vai pagar nunca. Então é necessário você pegar... Uma coisa é dívida, né? Outra coisa é despesa. Né? Por exemplo, as coisas essenciais que eu falei aqui são despesas. Ou seja, é essencial para a sua sobrevivência. Né? Você pagar a conta de luz, né? Você pagar... um telefone hoje é essencial, né? Você ter uma internet, você pagar a escola do seu filho, colocar comida dentro da sua casa, isso tudo é essencial. Né? Então, quando você não consegue suprir essa necessidade, isso abala o seu emocional. E você vai ter problema lá na frente, porque, né, quem que consegue trabalhar, fazer alguma coisa sabendo que está faltando comida dentro da sua casa? Sabendo, né, que você não consegue pagar a escola do seu filho. Então, isso está ligado diretamente ao seu emocional, isso vai afetar você. Certo. Então você precisa, né, pegar um percentual da sua renda, né, e você paga as suas despesas. Por exemplo, você ganha, vamos botar um valor baixo aqui, uns R$2.000 por mês, um exemplo. E você tem a sua despesa essencial, ela dá R$600, então, meu amigo, você não pode pegar os 2.000 e pagar tudo de conta, ainda que você esteja devendo, né, banco, pessoas. Você paga o seu essencial, que é
para manter a sua sobrevivência, e com esse valor, né, que sobrou, você vai negociar suas despesas, a sua dívida, na verdade. Porque despesa é aquilo que está ligado ao básico para sua sobrevivência. Para sobreviver. E dívida é o que você está devendo, que você fez de banco ou pessoas, né, terceiros. E aí você negocia, né, com essa pessoa, e você o quê? Vai ter pelo menos o básico, o essencial seu todo mês. Isso já te dá um pouco de paz, de tranquilidade para você dormir e estar preparado para continuar ganhando seu dinheiro e pagar suas dívidas, né? Então, isso é muito importante, você fazer isso. Agora, o que acontece muito hoje, você vê, é simples o que a gente tem que fazer, mas a gente não consegue. Por isso que a gente tem 72% da população endividado. E a gente tem muito conhecimento hoje na internet, né, de educação financeira, como, né, criar um planejamento financeiro, criar um bom orçamento, como você fazer um orçamento financeiro. Tem muita informação, mas por que tem tantas informações nas redes sociais hoje, no YouTube? Tem muitas pessoas falando, né, especialistas falando sobre educação financeira, mas por que a gente tem essa população tão grande atolada em dívidas? Então, né, como a Simone citou aqui no início também, o problema está na mente. Né? Tá na forma com que a gente trabalha e lida com o dinheiro. É verdade. Né? O dinheiro, às vezes, ele te escraviza. Né? Você comprar, você consumir, te dá prazer. Então, as pessoas... E como a gente falou aqui também, no nosso país não tem educação financeira. Então, a gente cresce aprendendo a consumir. Consumir. Por exemplo, cartão de crédito não é ruim. Né? Mas você olhar o limite do cartão de crédito dentro de uma perspectiva só de consumo, é ruim. Porque você pode ter 2 cartões, 3, desde que você tenha o limite e você saiba trabalhar com esse limite, porque o cartão de crédito ele pode te dar dinheiro. Né? Tem diversas coisas que você pode fazer para tirar a renda do cartão, né? Como acumulação de pontos, né? Milhas, enfim, outras coisas mais você pode fazer para poder tá tirando ali, né? Adquirindo uma renda, ainda que seja pouco. E outra coisa também que é o mal do brasileiro, né? Por exemplo, você vai usar o cartão de crédito para acumular pontos para você ganhar ali. Às vezes vai te dar centavos, vai te dar R$1, R$10, gente, mas é dinheiro. Você não está perdendo, Antes você não não está iria gastando. entrar nada, né? Exatamente. Pode pingar, mas é dinheiro. Ou seja, ele gasta muito né? Ele gasta muito ali com facilidade, mas quando entra um valor que seja pouco para ele, isso soa mal para o brasileiro. É R$10, sim, é R$10. Só que é dinheiro no teu bolso, não está saindo, está entrando. Então, né, o brasileiro ele tem muito isso. Então você fica o quê? Só consumindo, porque você consumir te dá prazer. Pô. A pessoa está muito alegre demais, ela vai consumir. Ela está triste demais, ela vai consumir. Então, a gente está, né, aqui num desafio desigual, onde a gente tem, né, as instituições financeiras cobrando as taxas mais altas do mundo, né? O cartão de crédito mesmo, como eu falei aqui, ele chega a 40%, 50%, 60% no ano. Então, assim, é complicado, né? Você utilizar um cartão dentro da perspectiva de consumo, tendo 50%, 60%, 70%, né, de juros no ano, que ele pode chegar. Então, você tem que ver, não, eu vou usar o cartão, mas visando um retorno, benefício, e não só consumir. Então, não é à toa também que o cartão de crédito ele é o vilão, né? A maioria hoje das famílias aí está endividada, em primeiro lugar, por causa do cartão de crédito. É o maior vilão aí que está deixando as famílias endividadas. Mas por quê? Porque só usa o cartão de crédito dentro da perspectiva de consumo. Né? E assim, aproveitando a oportunidade, né? Aqui nosso tempo, infelizmente, é curto. A gente tem que, né? Muitos assuntos. Se a gente for conversar, a gente vira, né? Vira à noite. O senhor também dá, assim, esse tipo de consultoria para a pessoa aprender a usar o cartão, né? Tudo isso. A pessoa pode te procurar para esse fim também? Sim, sim. Que tipos de treinamento você tem? Como... Sim, então, aí, só um lequezinho aqui, antes da gente entrar nesse assunto, só para finalizar aqui a questão da história aqui, né? De repente tem alguém que vai ficar interessado ali em saber que a gente não finalizou. Então, assim, como que eu paguei, na verdade, essa dívida, né? É importante a gente falar aqui. Eu paguei, né, trabalhando com essa Kombi, ganhando mais ou menos de 10 a 15 mil por mês, mas eu fazia diversas atividades com a Kombi e fui lá, negociei com todos os credores, né, fiz um parcelamento dentro daquilo que eu podia honrar, né,
um percentual desse valor. Eu botava o básico dentro de casa, só o básico, né? A gente não saía para passear, para nada, nem salão, nada. Era só o básico mesmo, que era comida e remédio. E assim, e a partir desse momento, a gente começou a quitar a dívida. Levamos mais ou menos 6 anos para quitar a dívida. E dentro desse período, eu comecei a buscar conhecimento de como, né, usar o dinheiro. Como investir. Porque o problema estava em eu usar o dinheiro. Eu não sabia eu usar o dinheiro. Então, eu comecei a buscar conhecimento. E aí foi onde eu fiz diversos tipos de treinamentos, né, para poder aprender a trabalhar com o dinheiro, né, botar o dinheiro trabalhar para você. E aí, dentro disso, entra a educação financeira, que ela vai, né, te ensinar, ela vai te nortear, vai ensinar a você a poupar, a você gastar o seu dinheiro com responsabilidade. Esses treinamentos o tem, né? Isso, foi os treinamentos que eu tenho, como foi falado aqui no início, né? Eu me formei pelo ICF, Instituto de Coach Financeiro, pela SBC, né? Sociedade Brasileira de Coach. Tenho a gestão financeira também, né? Hoje eu sou um gestor financeiro, educador financeiro. E a gente pega a pessoa do zero, né? Mesmo ela estando endividado, a gente cria ali, né, um planejamento para ela financeiro, ensina a desenvolver um orçamento. Nem tudo que ela ganha, ela pode gastar tudo, né? Assim, é tão simples e básico, mas a pessoa sozinha ela não consegue fazer. Não consegue fazer. Tanto é que a gente vai bater na tecla de novo de 72% das pessoas endividadas. Faculdade não te ensina você trabalhar com dinheiro, não ensina você ganhar dinheiro, né? Porque a gente vê esse endividamento, né? As diversas classes, né? Ela atinge todas as classes hoje, né? Aqui no Brasil e no mundo, né? De pessoas endividadas, contador, é médico, é advogado, é engenheiro, então todas as classes, é empresário, né? De vez em quando a gente vê um querendo se jogar na cobertura, enfim. Então é uma situação difícil. Mas a educação financeira é tudo, né? Então, dentro da educação financeira, você vai aprender a criar uma reserva de emergência, né? E aí a gente vai diagnosticar, né, o problema dessa pessoa, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada um caso é um caso. Mas eu aconselho a pessoa, primeiramente, trabalhar, né? Ela vai pagar as despesas dela básicas, essenciais de casa. A partir daí, ela criar uma reserva de emergência. Após a reserva de emergência, ela começar a acumular algum valor, economizar para investir. Né? Mas se a pessoa ela tem dívidas, ela tem que, né, pagar suas despesas de casa, essenciais, é o básico, mesmo ela tendo dívida, porque se você não pagar, você vai entrar no buraco, porque você tendo as suas despesas dentro de casa básicas pagas, isso te dá uma certa tranquilidade emocional para você lidar com as outras questões. Negocia com o que você está devendo, né, com quem você está devendo. Veja um percentual que você pode comprometer a sua renda para pagar essas pessoas. Né, cria sua reserva de emergência, porque toda vez que você tem imprevistos, que você não tem dinheiro para resolver, ele vai te gerar mais problema, e mais dívidas, e mais dívidas, e mais dívidas. Porque, né, quando você não tem uma reserva de emergência e você tem um problema, aí muitas vezes você tem que entrar no cartão de crédito, você tem que pegar emprestado, você tem que fazer dívida. E quando você tem que fazer dívidas assim da noite pro dia, você vai pagar mais caro por essa dívida. Você vai pagar juros maiores, né? E aí não adianta, né, a pessoa querer investir sem trilhar esse caminho primeiro, sem passar por essas etapas. Porque imagine, né, você... tem pessoas que falam assim, não, vou investir primeiro para depois pagar a dívida. Né? Agora, poxa, a gente sabe que o investimento aqui, né, os produtos que tem aqui, os ativos financeiros que tem no Brasil, né, vai te dar aí 8% no ano, um CDB da vida, né, os produtos de renda fixa, né, eles pagam muito pouco. Então é 8% ao ano, é 10% ao ano. Então, se você tem uma dívida que gera para você 5% ao mês, 8% ao mês, né? Por que você, né, você precisa pagar essa dívida? Sim. Então, não pode pensar em investir. Não é que você vai pensar em investir se você tem uma dívida que está te consumindo a cada mês que passa, ela aumenta 8%, 10%. É um passo de cada vez. Isso eu estou falando de dívidas envolvendo o mercado financeiro, bancos, né, ativos financeiros. Se for dívida com pessoas, né, sei lá, agiotas, outras questões, aí, meu amigo, é 30%, 40% ao mês. O negócio vai... Então, se você tem dívida com esse tipo de pessoas, de terceiros que não seja banco, aí mesmo que você tem que quitar. Se livra das dívidas, tem que ter ódio de dívida, cara. Toda vez que falar em dívida, deixa eu mandar um recado direto aqui agora. Você que é chefe de família, tenha raiva, ódio de dívida. Fala dívida, eu te mato.
Por quê? Porque é a dívida que faz você ficar nesse ciclo de escassez de pobreza. E não sai do lugar. E não sai do lugar, você fica andando em ciclo o tempo inteiro. Rapaz. Então, tenha ódio de dívidas, né? Não estou dizendo pra você ter ódio das despesas da sua casa, que não tem como. Senão, a gente precisa... mulher, agora eu não pago mais a luz. Não, Aí você é maluco. Aí você vai ficar no escuro, vai estragar toda a geladeira, vai queimar a geladeira, vai queimar a televisão. Então, mas não, é raiva de dívida. E depois que você pagar essas dívidas, né, você não faça mais dívidas. Né? É o conselho, não faça dívidas. Se você puder juntar o dinheiro para comprar à vista, né? Porque tudo que você junta ali, na hora de negociar, você tem o poder, né? Você tem o dinheiro, você negocia com desconto, quer comprar uma televisão, quer comprar uma geladeira. Mas é chato você juntar, né? Você poupar, é chato, porque a pessoa ela quer tudo para ontem. E volta naquele assunto, né? Ela quer colher antes de plantar. Então não dá certo. Quando você quer colher antes de plantar, aí não tem jeito, amigo. Você vai se endividar. Vai sofrer as consequências. Exatamente. Não tem pra onde correr. Então aí fica o recado, né? Você que precisa aí de uma consultoria, precisa de algo, procura aí, né? Sérgio Assunção, ele vai poder te passar, né? Coisas aí extraordinárias dentro da área financeira. O Instagram dele é @sa.chavedasfinanças. Né? Se você ainda não seguiu, segue ele lá agora, corre lá, segue, chama no direct, que ele vai te passar lá, a equipe dele vai passar todas as informações para você que precisa de uma consultoria, precisa, né, de algo, né, a respeito de finanças. É só procurar lá o Sérgio Assunção no @sa.chavedasfinanças, tá bom? Eu vou deixar aí, daqui a pouquinho, né, quando estiver no ar, vai estar aí o link na descrição aí, né? É só clicar aí no Instagram, hoje a tecnologia permite isso, né? Link do Instagram do Sérgio Assunção, você clica e tá lá dentro do Instagram, né? Mas passou por tudo isso, né? Por todo esse processo difícil, complicado, conturbado. E como foi agora essa mudança, essa virada de chave, né? Como tá hoje a tua real situação, né? Como está no dia de hoje? Hoje, na verdade, a gente, né, graças a Deus, temos o nosso apartamento, né? A gente tem um grupo, né, de empresa, que é o Grupo 1S, né? Tá até aqui. Temos a 1S Consultoria e temos a 1 Segundo Digital. Então, hoje eu presto consultoria nessa área, né, ajudando famílias, ajudando pessoas a criar um planejamento, né, a ter uma vida melhor financeiramente falando, né? Porque você equilibrar a sua vida financeira não está atrelado ao valor que você ganha. Né? Tem pessoas que ganham 2.000 e é super próspera, né? Tem uma vida muito bem, come do bom e do melhor, não está querendo se matar. E tem pessoas que ganham 40, 50 mil, 100 mil por mês e estão querendo se matar, tirar sua vida, está tudo enrolado. Então não é questão de valor, né? Da quantidade, do valor que você ganha, mas é questão de você aprender a trabalhar com aquele recurso que você ganha, com aquela renda. Então hoje eu presto consultoria nessa área, né? Hoje a gente tem esse grupo, né, de empresas. Nós temos o nosso apartamento, como eu citei aqui, a gente tem o nosso carro e hoje a gente vive, né, uma vida, graças a Deus, mais próspera, né? E lembrando também que a prosperidade não está atrelado somente a dinheiro, né? A gente tem hoje uma responsabilidade na igreja, eu sou um pastor, né? E a prosperidade não está atrelada somente, né, a dinheiro, ela envolve um ciclo, né, de finanças, sua área financeira, área emocional, né, área física, área profissional. Então, eu louvo a Deus, né, agradeço a Deus por esse momento que a gente está vivendo, né, e tudo que a gente passou, né, uma palavra aqui que eu deixo também, né, já partindo para as considerações finais aqui, assim, tudo tem um propósito, né? Se você hoje está passando por uma fase difícil, né, eu digo diretamente aqui para as pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, se você foi muito provado na área de saúde, por exemplo, a Simone, ela foi provada muito na área de saúde, ela, né, passou por momentos muito duros, né, 2 tipos de câncer que tratou, quimioterapia, cirurgia cardíaca, radioterapia. Depois vai ter que ter um podcast só pra troca de válvula. Então ela passou, a vida e a morte. Passou no Vale da Sombra da Morte, é verdade. Vários meses internados, várias vezes em hospital. Né? Até o médico mesmo, quando ela vai lá, pela idade dela, ele fala, rapaz, como é que você está vivo? Né? Verdade. Passar por isso tudo, né? Tratou 2 tipos de câncer, cirurgia cardíaca, diversas sessões ali, a gente viu pessoas que partiram, não suportaram a cirurgia. Então, hoje ela tem uma experiência, né? Para falar para outras pessoas que... Né? Porque ela viveu isso. Né? E eu tenho hoje uma autoridade
para falar acerca de finanças. Porque tem que ter essa autoridade, né? Onde muito você é aprovado, né? Onde Exatamente. Você é aprovado, muito você como diz aí, né? Tem que ter café no bule. E ele tem. Então, a gente vê, né? Às vezes, muitas pessoas falando e tudo, né? Não tem nada contra. Mas quando você fala, né? E você teve a experiência que você viveu... Cria autoridade. Né, então, você automaticamente, né? Porque aqui não é história, né? A gente viveu isso tudo... E hoje a gente está de pé aqui, primeiro, por causa da misericórdia de Deus. E segundo, porque a gente fez a nossa parte. Né? Porque tem pessoas também que elas estão passando por momentos de crises, adversidades, seja lá em quais áreas sejam, né? Mas essa pessoa não tem atitude. Ela fica o tempo inteiro se lamentando. Né? E Deus nunca vai fazer aquilo que é para você fazer, cara. Aquilo que é pra gente fazer, Deus não vai fazer. Ele pode fazer, mas ele não vai fazer. E a gente fez a nossa parte. Quando a gente fez a nossa parte, Deus ele entrou com a parte dele, abrindo portas, facilitando, colocando pessoas nas nossas vidas. É muito importante você procurar pessoas para te orientar, né, para te dar uma instrução, né, porque foi como eu falei, nesse momento, geralmente você atrai muitas pessoas negativas. Pessoas te atacam, falam mal de você, te chamam de safado, te chamam de 71, te chamam de um monte de coisa, sem saber do que você está passando. Isso então, é triste demais. Então eu digo aqui, se você está passando por um momento desse, tenha fé, primeiramente, creia em Deus, faça a sua parte, não fique focado no problema em si, né, mas foque em criar oportunidades dentro desse problema que você está enfrentando. E eu tenho certeza que você não perdendo a fé, caminhando, botando sempre Deus à frente, né, Deus também vai virar a sua chave, vai virar o seu jogo e você vai com certeza prosperar. É isso aí, fica a dica. Ó. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica, né? Então, né, vamos para considerações finais, né? Vou dar aqui a oportunidade aqui para Simone falar alguns minutos aí, né? Fazer as considerações finais. Uma coisa que eu queria falar é que durante todo esse processo, tudo que aconteceu, nós nunca deixamos de ser fiéis ao Senhor. Nós nunca deixamos de caminhar para a casa de Deus, buscar a presença de Deus, porque isso é muito importante, porque sua fé você fica assim muito mal espiritualmente falando, emocionalmente falando, e você precisa buscar a presença de Deus, né? A Bíblia diz: buscai primeiramente ao Senhor e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Não tem como falar de Deus, não tem como falar da palavra de Deus mediante a tudo que aconteceu. Então, o Senhor estava ali conosco, nos dando força, nos dando graça, nos dando sabedoria, dando estratégia para o Serginho, para ele pôr em prática, para nós sairmos daquele momento. Então, todas as coisas, elas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aconteceu para que hoje tivesse, como ele falou, um propósito. Um propósito, qual propósito? Porque o dinheiro, ele não é um fim, ele é um meio. Então, tudo que aconteceu foi para que hoje nós pudéssemos ser bênção para outras pessoas, aconselhar jovens, aconselhar adolescentes. Olha, não faça, eu fiz isso, deu errado, não vai por aí. Olha, você quer ser empreendedor? Não, você tem primeiro a juntar para depois. Não é primeiro isso, é primeiro isso, depois aquilo outro. Então, todas as coisas que nem ele falou, que acontecem na minha e na sua vida, vai dar um direcionamento, vai te nortear para o propósito que Deus quer te usar na tua trajetória. E foi o que aconteceu conosco. Hoje nós aconselhamos jovens, nós aconselhamos adolescentes, nós aconselhamos pessoas que querem investir. O Serginho aconselha na área de empreendedorismo e que tem sido bênção para a vida de muitas pessoas. E esse fato que ele falou também de sermos resilientes é muito importante. No momento da dificuldade, você aguentar as pancadas, você aguentar, sim, as frustrações, aguentar as traições e olhar aquilo de uma forma assim, poxa, vai contribuir lá na frente. E não olhar aquilo como uma revolta e parar e desistir e não querer mais continuar no propósito que Deus te direcionou. Você tem que ser firme no momento mau. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que aquilo que você está fazendo não é vão, tem um propósito, tem um direcionamento. Deus vai te dar esse direcionamento. Portanto, fica firme nesse propósito que o Senhor está te direcionando. E nós éramos fiéis ao Senhor. E outra coisa, investir, às vezes a gente pensa assim, né? Tá num momento ruim, eu não vou investir. E o Serginho sempre assim, juntava para investir para um novo propósito. Né? Então, junta. Não queira dar um passo maior do que a sua perna pode dar. E outra coisa que eu queria dizer aqui, metanoia, mente. Muitas das vezes você precisa mudar a sua mente.
Você precisa mudar aquilo que você está pensando, mudar aquilo que você quer fazer, o projeto. Porque, às vezes, quando estava naquele momento muito difícil da nossa vida, a gente não nos víamos naquele momento, se a gente estava passando aquilo, mas a gente já se via lá na frente. A gente sempre falava, não, vai passar. Não, vai mudar, vai acontecer algo, que nem a gente falou aqui, né? Eu vou trabalhar, Deus vai me dar estratégia, sair pra rua para pensar muitas das vezes, né, Serginho? O que eu posso fazer? O que eu posso agir? Como, aonde? Porque até a questão do livro, né, Segredo da Mente Milionária, diz, né, que se você quer trocar os frutos, né, você primeiro tem que mudar as raízes, né? Então, ou seja, verdade. O resultado que a gente estava tendo ali, né, passou a ser positivo porque a gente mudou. Você tem que mudar internamente, né? Como é que você vai mudar isso que a gente está vendo aqui se você não muda o interior? Então, é muito importante, dentro do que a Simone está falando, porque, por exemplo, a gente passou esse período todinho, mas a gente tinha um coração bom. Né? O que vinha para nós, a gente dividia com o próximo. Compartilhava. Mesmo passando nessa crise todinha. Semeando mesmo em momentos Exatamente. Né? Exatamente. Porque você não pode deixar para fazer. Aí tem pessoas, né, que quer ser rica, quer ter muito dinheiro, mas para quê? Né? Se quer só para você. Quando eu chegar lá, eu vou... Não, tem que fazer hoje, não podendo, no momento de escassez, né? Que você tem que semear. Que você nesse momento que você tem que manter firme, você não pode deixar de caminhar, né? Abandonar Deus. Você, mesmo pouco vindo na sua mão, você tem que compartilhar, você tem que dividir com as pessoas. E aí Deus, ele tá vendo como que você tá passando nesse momento de crise. Ele fala, não, esse aí eu posso contar com ele. Eu vou abrir portas, eu vou fazer acontecer, eu vou botar pessoas para abençoar ele, porque eu sei que ele não tem um coração preso nas riquezas, nos bens materiais. E no dinheiro, principalmente, né? Sim. Que o dinheiro, ele escraviza. Né? Então, hoje a gente pensa em crescer, pensa em ganhar muito dinheiro, sim, e atingir a riqueza, mas a gente tem a consciência que Deus pode contar com a gente, que a gente não vai, né, ganhar dinheiro para terminar aqui na gente. Toda vez que a gente pensa em enriquecer e ganhar dinheiro, mas se o dinheiro termina em mim e eu não compartilho, não abençoo outras pessoas, meu amigo, pode ter certeza que esse dinheiro ele vai ser o dinheiro mais amaldiçoado do mundo. É verdade. Você vê que ganhadores da Mega Sena ganham e geralmente perdem o dinheiro novamente. Por quê? Por causa que eu vou falando aqui, metanoia. Não estavam com a mente preparado para muito. Então, hoje e amanhã. E amanhã já foi. Então, como que você se vê? Como que você se vê hoje? É como você vai ser daqui a pouco, lá na frente. Você vê um derrotado? Você vai ser um derrotado. Você precisa se ver como vai acontecer. Deus vai fazer, Deus vai mover. E você se levanta da rede e faz sua parte. Isso aí. Considerações finais, Sérgio Assunção. Pode falar aí um pouquinho. Então, na verdade, até a Simone falou aqui sobre essa questão da Mega Sena, é bem interessante, né? Porque a pessoa, na verdade, ela não é rica, né? Ela dorme pobre e acorda rica, vamos botar assim, né? Porque riqueza é você ser feliz com aquilo que você tem. Né? Então, quando você é feliz com aquilo que você tem, né? Você procura viver da melhor maneira possível, sem espraguejar, eu tenho isso aqui, esse carro, mas eu queria ter outro carro. E aí você começa a criar uma ansiedade, né, dentro de você, e aquilo te faz mal. Então, não. Você ser rico é você viver bem com aquilo que você tem, com o carro que você tem, com a casa que você tem, com a família que você tem. E quando você ganha mais dinheiro, você só vai potencializar aquilo que já está dentro de você. Né? Então, essas pessoas da Mega Sena voltam a ficar, né, segundo pesquisas aí, voltam a ficar pobres, porque essa pessoa, ela às vezes não era feliz com aquilo que ela tinha. Ela ganhou o dinheiro e ela não tem uma mente, né, como foi falado aqui, né, rica, né, próspera. Então, ela não tem um espírito. Ela ganha o dinheiro, ela simplesmente é uma pessoa que acordou com dinheiro na conta. E ela não sabe. Então, se ela é uma pessoa ruim, uma pessoa má, esse dinheiro vem na vida dela e ela vai causar muitas coisas má. Né? Vai fazer muitas coisas ruins. Porque o dinheiro, ele dá poder para a pessoa. Se você é uma pessoa do bem, você vai ter dinheiro e vai ter poder para fazer coisas boas. Se você é uma pessoa do mal, você vai ter poder e dinheiro para fazer coisas ruins. Então, era só para a gente fechar essa fala aqui. Né? E eu quero agradecer, né, o Ablas Podcast, né, nessa manhã. Quero agradecer ao nosso Deus, né, primeiramente. Agradecer a Deus, a gente não pode deixar de agradecer a Deus. Né? Agradecer ao nosso Deus, né, por nos permitir estar aqui. Agradecer também a Isaías, que está conduzindo aí o Ablas Podcast. Também te agradeço. Né, agradecer, né, minha esposa aqui, Simone, né, minha esposa. Tamo junto. Tamo junto. Aí, né, estamos nessa guerra junto, nessa luta, né, e agradecer, né,
por momento, pela oportunidade, muito bom, né? Me senti muito honrado de estar aqui. A gente conversando, né, desse assunto tão importante, né? E nesse momento agora, né, atual, né? Um momento... Muito importante. Que a gente passou aí de pandemia, né? Enfim, muitas pessoas agora, né? Apertadas financeiramente falando, pessoas que perderam suas agendas, perderam seus empregos, né? Então eu tenho certeza que esse assunto ele vai ser muito gratificante, vai abençoar a vida de muitas pessoas, tá? Então é isso aí. Muito obrigado, também quero agradecer aqui, Sérgio Assunção, sua esposa Simone Assunção, muito obrigado pela presença aqui de vocês, por ter batido esse papo aqui conosco aqui do Hablas Podcast. Obrigado vocês também que assistiram, né, aqui o nosso mais um episódio do Hablas Podcast. E aproveitando a oportunidade, você não vai quebrar o dedo, tá? Fica tranquilo, vai lá, se inscreve no nosso canal, tá, meu filho? Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like. E se você é a favor de um novo episódio do Hablas Podcast com o Sérgio Assunção falando de uma área específica, comente aí a área específica que você quer que o Sérgio Assunção fale aqui num próximo podcast, numa próxima oportunidade aqui do nosso Hablas Podcast. Vai ter próxima, né? Com certeza. Então deixa aí no comentário aí. Eu quero que fala sobre renda passiva. Eu quero que fala uma área aí e a gente vai estar aqui trocando a ideia aqui com o Sérgio Assunção. Com certeza ele vai estar aqui conosco, que vai ser muito legal, muito bom, tá bom? Então, muito obrigado. Se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha aí, né, esse podcast para mais alguma pessoa que, quem sabe, esteja vivendo esse momento aí difícil e complicado. E também, nós estamos lá no Instagram, tá bom? Estamos no Instagram, @hablaspodcast, Hablas Podcast. Então vai lá, segue lá também, não vai quebrar seu dedo, tá bom? Lá. Vai lá, segue lá o nosso perfil no Instagram. Lá você vai poder ver cortes, compartilhar, né, saber das nossas programações quando nós tivermos um outro convidado. E é isso aí, tá bom? Então, muito obrigado. Nós queremos aqui agradecer mais uma vez e tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.